Muito bem, estamos de volta. Eu quero convidar você que tem diabetes ou você que conhece, que tem alguém na família que tem diabetes, para aumentar o som da TV e acompanhar mais de pertinho a nossa conversa a partir de agora. Porque dados recentes divulgados pela Sociedade Brasileira de Diabetes apontam que cerca de 7% da população brasileira tem diabetes. Isso corresponde a mais ou menos 13 milhões de pessoas. E é muita gente, né? Só que apesar de ser uma doença muito conhecida, ela é silenciosa. Muita gente que tem diabetes nem sabe. Geralmente, ela só é percebida quando o quadro desse paciente já está em estado avançado. E é muito importante manter a taxa de glicose no sangue equilibrada. É por isso que a gente conversa hoje com a nutricionista a doutora Alessandra Araújo, que vai nos ajudar a manter essa glicemia estável. E já tem gente interagindo com a gente, participou aqui do Fight, mas agora eu quero convidar você para participar dessa conversa também. De repente, tirar aquela dúvida. Pode usar o QR Code que está aqui. Se você escanear ele, você vai ser levado para o nosso contato direto do WhatsApp. Ou então você pode digitar aí, salvando o nosso contato no seu celular. Ele é 12 98266 0004. Pode falar com a gente a hora que quiser durante esse programa. Alessandra, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Prazer ter você aqui com a gente de novo, falando desse assunto tão importante. É verdade, muito importante, né? Cada vez mais os brasileiros estão com diabetes. Infelizmente, né? Agora tem uma diferença entre glicemia e glicose, doutora? Tem, né? A glicose é o açúcar mesmo, né? Quando você ingere o alimento, aquela molécula, ela vai degradando, né? Ela se torna um açúcar, esse nome é glicose. A glicemia é essa taxa, né? É a taxa da glicose, é a dosagem da glicose no sangue. Tá. É quanto você tem de glicose no sangue. Agora, alguns nutricionistas, eles defendem a necessidade de uma pessoa diabética de se alimentar ali de 3 em 3 horas. Como é que está esse assunto hoje em dia? Porque eu sei que isso muda muito de tempo em tempo, conforme vão saindo estudos, pesquisas. Isso muda. O diabético precisa mesmo comer mais refeições ao dia? Teru, hoje o que eu falo no consultório, o que eu explico para os meus pacientes, né? São 3 boas refeições ao dia. O que seria 3 boas refeições? Cada refeição com seus grupos alimentares, então alimentos construtores, né? Que é proteína, reguladores, frutas, verduras e legumes, e ali os energéticos, né? Então é importante você ter 3 boas refeições. Então, se você tem 3 boas refeições, essa energia, ela vai sendo disponibilizada aos poucos na corrente sanguínea, né? E fornecendo energia para as suas células, né? Para as células do indivíduo. Doutora, quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa já logo naquele produto, naquele panetone diet, naquele pãozinho diet. A gente pensa nos alimentos porque o diabético parece que só pelo fato de ele não poder comer alguns alimentos, especialmente com açúcar, com farinha branca, ele sente mais vontade. Mas quando você fala de 3 boas refeições, em nenhum momento você mencionou aí o doce de leite diet. Eu quero saber o seguinte: a gente está com uma mesa farta que a gente vai tratar desses grupos aqui, que são especiais para quem tem diabetes, mas o diabético que come mais fibras, que come mais arroz integral, que se alimenta mais com os alimentos mais apropriados, ele também consegue driblar essa vontade de comer os alimentos que são mais gostosos, né? Mais apetitosos, mas que não fazem bem para ele? Tá, então vamos lá, vamos começar pelo Diet Light, né? A gente tem que entender que produto Diet Light, ele não é um alimento, ele é um produto alimentício. E todo produto alimentício, ele tem o quê? Acidulante, corante, umectante, né? Aromatizante, todos os conservantes da vida. E isso também carregado de sódio, onde a pessoa começa a inchar bastante. Então, a gente não está falando de alimento, a gente está falando de produto alimentício. Isso tem que ficar bem claro, tá? E como é um produto alimentício, eu tenho os prejuízos desse produto alimentício. Então, de todos esses malefícios desses aditivos químicos.
Agora, em relação que você falou dos carboidratos, né, da pessoa sempre ter vontade, quando o indivíduo ele consome um carboidrato, né, que tem fibras, né, então ali um pão integral, um arroz integral, o que que acontece? A biodisponibilidade daquele carboidrato, né, daquele alimento na corrente sanguínea, ela é lenta, então vai sendo absorvida aos poucos. Então se torna interessante porque dá saciedade. Então o alimento ele vem carregado de fibras de outros elementos que traz essa saciedade e que tira do indivíduo essa vontade de toda hora estar petiscando, mamando aos pouquinhos. Então não basta ser diet, não basta ser light, eu preciso comer alimento e não produto alimentício. E é sobre isso que eu queria trazer aqui agora. Tá um cheiro tão gostoso aqui, eu não sei se é dessa goiaba que tá cheirosa, eu não sei se é dessa farinha de maracujá que tá cheirosa aqui. O fato, doutora, é que essas farinhas de banana verde, de maracujá, de feijão branco, tem farinha de tudo quanto é coisa imaginável. Eu quero saber se essas farinhas, elas são realmente efetivas para combater ou para manter os níveis glicêmicos em ordem. Sim, exatamente. Como a gente acabou de falar, né? O que é interessante dessas farinhas? Essas farinhas são ricas em fibras, né? Então, além de fornecer todos os nutrientes, então outros nutrientes, elas são ricas em fibras. E essas fibras, elas vão contribuindo para a absorção dessa glicose na corrente sanguínea. Então, vai fornecendo energia para a célula aos poucos. Então, as taxas glicêmicas, elas mantêm-se nos níveis adequados quando eu venho consumindo esse tipo de alimento. Então, as próprias sementes também, girassol, gergelim, e vai. E aí, as próprias farinhas, eu posso fazer um mix de farinha, né? Um blend dessas farinhas, guardar no potinho escuro e ir colocando no feijão, na salada. Então, não precisa necessariamente consumi-las individuais. Eu ia perguntar exatamente isso, porque eu já vi, doutora, muitas e muitas vezes, a pessoa às vezes passa no nutricionista, ela tem boa intenção, ela investe um dinheiro, ela compra no supermercado, nos produtos naturais, essas farinhas, esses grãos, porque recebeu ali na receita, mas acaba estragando no armário porque ela não sabe como utilizar. Dá para colocar num suco, por exemplo, dá para colocar numa massa de panqueca ou numa tapioca, de repente. Essas farinhas, esses grãos. Para quem não sabe, a doutora Alessandra é craque na cozinha, gente. Ela é craque na cozinha, por isso ela é a pessoa ideal para você disparar aí sua pergunta de consumo. Ô, Teru, que eu oriento os meus pacientes? Então, faz essa farinha. Então, eu sempre coloco 2 colheres de sopa, não mais que isso, de cada farinha, ali no máximo umas 5 variedades, mais ou menos. Guardar em potinho escuro. Então, dá para usar como? No de jejum, então dá para colocar nessas crepiocas, nessas panquequinhas, nesses pães de frigideira, né? Então, fica uma delícia. Dá para colocar no suco, dá para colocar em cima da fruta, e isso vai dando saciedade. Então, a gente já tem uma alimentação ali, um de jejum bem rico, né, em vitaminas e alimentos reguladores, construtores, energéticos. Então, já vai nutrindo as células de forma adequada. E no almoço, você pode colocar no feijão. Você pode, vamos supor, o diabético está lá na casa. Ai, não tem o arroz integral, acabou o arroz integral, só arroz branco. Eu pego um pouco dessa farinha e vou enriquecer o meu arroz branco. Então, eu coloco ali um pouquinho. Então, uma forma também, na salada, no feijão, e vai. Nos pães, bolos, né? Vitaminas, nos cookies, bolachinhas. No sorvete, gente, dá para colocar. Então, as formas de consumo são super variadas. Você precisa abrir os seus horizontes. A sua alimentação precisa ter fibra. A gente falou dos grãos triturados que se tornam farinhas. Tem os feijões também, doutora. Quando falo de feijão, não é só o carioca, não é só o feijão de corda, muito comum no Nordeste. A gente está falando também de lentilha, de grão de bico, feijão branco. Você está vendo uma variedade aqui, ervilha. Tem temporadas também que eles ficam mais caros, mais baratos, doutora?
É verdade. A gente tem uma infinidade aí, né, desses feijões. Então, são as leguminosas, né? São as proteínas vegetais, riquíssimas, né, em fibras, em aminoácidos, enfim, elas são muito interessante. Então, hoje a gente tem fradinho, que a gente pode fazer uma farofinha, tem o carioca, feijão preto, feijão, a própria lentilha, a ervilha. Feijão Então, na andu, verdade, o andu, amo. né? O feijão vermelho, aquele grandão assim vermelho, nossa, que dá um caldo maravilhoso. Também posso comer no inverno em forma de caldinho no período da noite. Às vezes o pessoal tem uma dúvida, Teiro, principalmente os diabéticos. O que eu janto? Porque tudo tem carboidrato, tudo tem carboidrato. Olha só, um caldinho de alguma leguminosa, né? Que é uma fonte de proteína vegetal. Então você pode fazer um caldo ali, colocar uma cebolinha, um coentro, uma salsinha e fica uma delícia. E é uma fonte de fibra, um alimento construtor, que é proteico, que vai aí fornecer para as células a energia necessária, né, para aquele período que é o período noturno. Agora, vamos falar de um grupo de alimentos aqui que muita gente acaba comendo bem pouquinho e é considerado assim, eu estou fazendo um favor para a natureza, comendo salada, os legumes, as verduras. Qual é o papel desses alimentos? Eu sei que dentro da pirâmide alimentar eles têm um papel de regular. Quando o assunto é diabético, quando você tem paciente diabético, eles têm um potencial, eles fazem esse controle também de regular não só o intestino, né, mas também a glicemia, doutora? Isso, né? Tanto a gente pensa que não, né? Mas tanto legumes, né? As próprias frutas, verduras, elas são super importantes para regular essa taxa glicêmica, né? Dessa glicose circulante aí no sangue. Então, ela é muito importante. São os alimentos reguladores. As pessoas pensam, Teru, que o diabético não pode consumir frutas, né? Eu ia Por conta da perguntar frutose. isso. Então, isso não existe. Então, tudo na vida, ela tem equilíbrio e moderação. Então, assim, o diabético, ele pode sim, né, principalmente as frutas com casca, vamos supor, vai chupar uma laranja, vai consumir a laranja, vai consumir com a casca, com aquela película de fora, aquela película branca, que ela com bagaço, que é fonte de fibra, riquíssima ali. Então, aquilo é interessante para ajudar a absorver não só a glicose, né, a glicose circulante no sangue, mas também a gordura. Tá. Então, por isso que a gente tem que comer esses alimentos, né? Tanto frutas, verduras, legumes e todos os reguladores, né? Tem que manter na dieta, sim. Doutora, chegou uma interação aqui que eu quero trazer na tela, porque pode ser dúvida de muitas outras pessoas nos assistindo. O diabetes é reversível? Quer saber o Sidney, lá de Sapopemba. Ele quer saber... Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque até bem pouco tempo atrás os médicos não falavam sobre isso. Hoje, a gente já escuta falando os especialistas e também cases de reversão do diabetes. Como é que funciona? Por que, Teru? O que é essa reversão, né? Porque, na verdade, é o controle. O indivíduo, ele entende que a diabetes é aquela quantidade de glicose circulante ali. E eu preciso fazer o quê? Gastar essa glicose. Então, eu preciso gastar essa energia. Então, esse indivíduo, ele vem com uma alimentação equilibrada e aí ele também vem com atividade física, né? Que acaba gastando energia. Então, a atividade física é importante. Então, quando eu tenho esse controle, quando eu tenho essa harmonia, aí sim, eu chego no nível que eu estou controlando, harmonizando as minhas taxas, né, de glicemia sanguínea, né? Obviamente, isso é importante. Obviamente, a doutora está falando aqui do diabetes tipo 2, é isso, doutora? Isso, diabetes tipo 2, que eu faço esse controle tanto na alimentação quanto também na atividade física, né? A diabetes tipo 1, que são pessoas que dependem da insulina, né? Que ela depende ali diariamente, tá fazendo, né, a injeção da insulina para que ela tenha essa insulina e essa insulina contribua com a absorção dessa glicose. Mas também esse indivíduo de diabetes tipo 1, é muito importante ele manter tanto a dieta quanto a atividade física, né? Então, cada indivíduo tem que ser avaliado individualmente, vai melhorando o quadro. Sim, é bem lembrado isso. A gente está trazendo aqui uma proposta muito interessante e possível para todo mundo, de acordo com essas regiões. A gente trouxe aqui frutas vermelhas, que são ricas em antioxidante. Queria saber, doutora, voltando no assunto das frutas, né?
também tem que ser consumido com moderação, porque se eu pego 2 mangas, por exemplo, vai ter diferença de valor calórico e de valor glicêmico também de morangos, por exemplo. Não dá para querer chupar um balde de mangas e achar que vai ficar tudo bem. Principalmente no final do dia, né? Final do dia, aquele horário que eu tô terminando minhas atividades, então tenho que dormir, né? O sono também, ele é super importante para quem tem diabetes, para controlar e repor a energia e fazer toda, né, toda a parte metabólica no sono, que a gente faz toda essa reposição e esse reparo. E então eu vou descansar. Então não é um horário de consumir uma fruta como uva, né? Que eu vou consumir uma uva que ela tem bastante frutose, a própria manga. Então eu deixo no período mais ali para o final do dia, frutas mais assim como morango, mirtilo, essas frutas vermelhas, né? Que são antioxidante. Então elas, além de contribuir, né, para esse processo de degradação, ela vai mantendo as taxas ali de glicemia, né? De glicose no sangue. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Hoje em dia a gente encontra vários tipos de adoçantes no mercado com promessas infindas, né? Eu queria que você falasse rapidamente sobre o perigo do consumo de adoçantes, inclusive por pessoas que acabam consumindo com a intenção de prevenir diabetes, sem saber que podem estar dando um tiro no pé. Teru, é aquilo ali, como a gente falou no início da conversa, é um produto alimentício, né? Então, como ele é um produto, ele vem com vários aditivos químicos, né? Então, o malefício não é só para diabetes, mas é para o corpo. Então, eu vou trazendo toxina para o meu corpo, né? Te dá o nome dessas toxinas hoje que a gente encontra em vários alimentos ou também aí no dia a dia, né? De xenobióticos, né? Então, a gente vai consumindo esses alimentos, a gente vai trazendo um lixo interno e isso tudo é um acúmulo. Então, além de eu desenvolver outros tipos de comorbidades, eu também não vou facilitar a biodisponibilidade dessa glicose no sangue. Então, por quê? Se eu tiver que escolher um adoçante, você vai indicar estévia, por exemplo, que é feito da planta? Olha, Teru, eu falo assim no consultório. O que eu indico? Moderação. Então, para o indivíduo diabético, moderação. Então, eu não indico adoçante nenhum. Então, assim, a moderação é o que o indivíduo tem que entender. E ele tem que entender isso no dia a dia. Então, para que o adoçante? Então, é doutrinar o paladar para não depender de nenhum tipo de adoçante. Então, é entender... É um suco de fruta sem doce, é um suco de fruta que, de repente, se é um maracujá, eu vou adoçar com um pouquinho de maçã, por exemplo. Exato, porque a gente tem que entender que todo produto, né, até ele passa pela indústria e a indústria mexe nesse produto e esse produto, uma vez que ele mexeu, ele não é mais o alimento, ele é um produto alimentício. Então, o que eu tenho que entender? Partindo desse princípio, o que é ideal? Eu consumir tudo com moderação. Se for ter que usar um açúcar, demerara ali bem pouquinho, no período mais pela manhã, ou aprender a consumir os alimentos, né? Sem sempre ter que adoçar, né, Teru? A gente tem que adoçar tudo. É reaprender, né, gente? É reaprender. Tá chegando mais uma interação que eu queria trazer na tela agora. Vamos ver quem é. É a Elisama Castro. Ela pergunta o seguinte: o diabético tipo 1, perdão, só pode comer grãos integrais? Eu não gosto muito de arroz integral. E aí? O que a gente pode sugerir para Elisama? É real, a gente também tem que aprender algumas coisas, mas alguns gostos a gente vai, o resto da vida, ter que lutar contra eles, né? É verdade, você falou, né? A partir do momento que eu sei, olha só o que ela falou. Olha, eu tenho diabetes tipo 1, então você é consciente. Você é consciente que você tem uma diabetes. E aí você já cria um bloqueio, eu não gosto, né? Então, a partir desse momento, eu tenho que entender que esses alimentos não é só para saciar a minha fome, mas é para nutrir o meu corpo. Ele serve de remédio, de cura. Então, vai além de saciar a fome. Então, a gente tem que entender que o alimento, ele tem que se tornar o quê? Ele tem que se tornar cura. Então, quando a gente entende isso e compreende, a gente consegue comer o arroz integral, né? Todos os pães, todas as farinhas. Então, a gente tem que compreender que, na verdade, o alimento, ele também tem que ser o meu remédio.
Então, fica a dica. Ô, Elisama, vem cá, você pode comer salada de arroz integral, então você vai colocar alguns grãos ali, misturar com outras coisas que você gosta, você pode comer bolinho de arroz integral assado, você pode comer uma massa de pizza feita com arroz integral. Vamos ser criativo nesse consumo, porque eu acho que você consegue experimentar alguma coisa assim e às vezes não precisa comer todos os dias, né? Você vai substituir esse grão por uma quinoa, de repente um pouquinho de tapioca e você vai vencer. Mas é importante você não baixar a guarda e não deixar a vontade de comer os refinados solta, não, porque essa vontade vai custar caro. Doutora, quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde de novo. Estou te esperando aqui assim que baixar essa onda. Quero ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, Teru. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade sempre, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Obrigada. Ó, quem quiser saber mais do trabalho da doutora Alessandra, ela tá lá no Instagram, posta sempre coisas legais, tem receitas, tem dicas, tem bate-papo muito assim, descontraído. @alenutra, Ale com 2 L's. Tá passando aqui também. Você vai gostar de aproveitar o que tem disponível para você nesse perfil. Até a próxima, doutora. Ó, a gente pausa rapidinho agora para você acompanhar no bloco seguinte como fazer essa pizza vegana. Uma receita leve, gostosa, bonita e saudável. Não sai daí, já pega o seu bloquinho ou não sei se vai anotar no celular. Eu vou te passar o passo a passo dessa receita.